Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz, amém? Amém. Eu quero trazer uma palavra nessa noite sobre 4 gerações. Então, a geração Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z. E falar com os irmãos acerca da desconexão geracional. Uma das principais causas de maldição são as desconexões geracionais. Por isso que em Malaquias 4:6 está escrito que virá no espírito de Elias, aquele que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não fira a terra com maldição. Uma das principais causas de maldição é a desconexão geracional. Então nós vemos o espírito de Elias na antiga dispensação como um espírito de juízo, de confronto. Mas nós vemos o espírito de Elias na nova dispensação como o espírito da reconciliação. Então nós precisamos entender que a nossa família, a nossa casa, ela precisa estar unida. A palavra de Deus diz que uma casa dividida não prevalecerá. Se a nossa família estiver unida, então a nossa igreja está unida. Se a nossa igreja está unida, então ela é uma igreja que prevalece, relevante. A nossa família é uma família que prevalece, é inabalável, está sobre a rocha. Mas nós precisamos entender as causas da desconexão geracional. Existem causas. Precisamos entender que os sociólogos hoje já estão falando que a cada 10 anos está surgindo uma nova geração. Antes nós falávamos em 40 anos. Mas o que caracteriza uma geração? O que caracteriza uma geração é o conjunto de hábitos e costumes. O que é cultura? Cultura é o conjunto de hábitos e costumes. Quando você junta hábitos e costumes, você tem a cultura. Quando o conjunto de hábitos e costumes muda, então nós temos uma nova cultura. E uma nova cultura está se criando cada vez mais rápido agora. E a desconexão geracional tende a ir aumentando. Então nós precisamos entender algumas coisas sobre isso. Você vai ter que dar um cliquezinho para mim ali na... Será que eu desliguei aqui? Tudo certo, obrigado. Tem uma oração para a gente fazer antes. Vocês que estão mais no fundo conseguem enxergar? Conseguem? Vamos orar? Senhor, que todas as escamas sejam removidas dos meus olhos e eles sejam iluminados com a Tua palavra. As trevas tornem-se em luz perante mim, para eu ver os segredos e tudo que está escondido. Sejam abertos os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua palavra. Abre o meu entendimento para que eu compreenda com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade do Teu amor, e assim entenda o que é mantido em segredo desde a fundação do mundo. Que eu conheça e entenda os mistérios do reino. Dá-me o espírito de sabedoria e revelação, e que os olhos do meu entendimento sejam esclarecidos, que os selos sejam rompidos da Tua palavra, então falarei com outros pela revelação. Faz-me pequenino, pois eu sei que esconde Tuas verdades do sábio e do prudente, e revela aos pequeninos. Revela as coisas que pertencem a mim. Revela a Tua palavra a mim, a Tua glória, a Tua justiça, e que eu entenda Tuas parábolas, as palavras da sabedoria, Teus enigmas, Tua sabedoria oculta, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, que as escamas sejam removidas, que o entendimento seja aberto, que os selos da palavra de Deus sejam rompidos, para que a gente possa entender e viver essa santa palavra na nossa vida. Deixa eu ver se sou eu.
aqui é minha família. Entendeu? Eu orei, irmãos. Orei. Deus... e Deus me abençoou. Conflitos intergeracionais. Então nós vamos ver 4 gerações. Malaquias 4:6 é o texto que a gente vai olhar mais. A maldição se instala na desconexão geracional, quando a injustiça, o abandono, a imoralidade, os abusos, não é? As dores, as mágoas, as perdas, o abandono, a rejeição, a desilusão, chega na nossa casa. Quando uma dor, uma injustiça chega na nossa casa, se instala isso aqui, uma desconexão, por causa de uma ferida, por causa de uma mágoa, por causa de uma dor, por causa da injustiça, por causa do abandono. Você sabe, quando isso entra, isso contamina o nosso ambiente familiar. A Bíblia diz, em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também para nos purificar de toda injustiça. Irmãos, o que Satanás quer é o contrário da confissão. O que é o contrário da confissão? São os segredos de família. Famílias que sabem de coisas que aconteceram, mas guardam segredos. O segredo, o silêncio, é o que Satanás quer. Ele quer colocar mordaças emocionais nos lábios das pessoas para que elas não falem. Elas não falem. E se você não fala, você fica prisioneiro daquilo. A Bíblia diz que enquanto guardei silêncio no meu coração, se não me falha a memória, Salmo 32, enquanto guardei silêncio no meu coração, consumiram-se os meus ossos. O silêncio é do diabo. Existe uma desconexão geracional, às vezes, na nossa família, porque nós não rompemos, nós não falamos. Quando a gente lembra de Davi, 7 anos sem ver Absalão, depois ele volta, Amnon, depois ele volta, 4 anos, ele dá um beijo no filho, não fala nada, não fala. Aquele silêncio. Gente, isso corrói o coração, isso destrói a gente por dentro. Então a primeira coisa que eu preciso falar para você é que você precisa dar voz à sua dor. Tem dor. Dor tem nome. Dor tem nome. Qual o nome da sua dor? É calúnia? É difamação? É abuso? São cenas de violência? É a morte de alguém? É o roubo? O que houve? Qual é o nome? Você precisa dar nome e dar voz à dor. Porque senão ela fica aí. E ela alimenta você. Às vezes também não falamos, irmãos, e não abrimos a boca por causa da reputação. O que vão pensar de mim? Como é que eu vou abrir isso agora? Como é que eu vou falar sobre isso agora? Eu preciso te dizer que a reputação tem sido um dos maiores impedimentos para a cura. Porque quando eu quero guardar a minha reputação, eu não sou vulnerável, eu não me exponho. Mas para ser curado, para ser restaurado, eu preciso ser vulnerável, eu preciso me expor. Eu preciso abrir mão da minha reputação. Se você abrir mão da sua reputação, não se preocupe. Porque se você cuidar do seu caráter, Deus cuidará da sua reputação. Cuide do seu caráter e não se preocupe com a sua reputação. Porque aqueles homens em Gênesis 11 que queriam ser famosos, eles estavam preocupados com o quê? Com a reputação. E Deus desceu e trouxe uma confusão de línguas. O que é uma confusão de línguas? É uma maldição, irmãos. É uma desconexão geracional. Ninguém mais se entende, não fala a mesma língua.
Mas Deus aparece em Gênesis 12 e diz para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, mas você tem que ser perfeito na minha presença. E aí eu tornarei o seu nome famoso, grande. Veja que a fama ou a reputação é consequência de andar corretamente na presença de Deus, e não o contrário. Dentro desse entendimento, nós vamos entender que a desconexão geracional muitas vezes está ligada ao fato de não queremos mexer no passado. O tempo não cura, irmãos. Vocês sabem disso. E as coisas não se resolvem sozinhas. Precisamos voltar lá. Lembram de Lucas capítulo 5? Vou refrescar a memória. Quando é que Jesus se encontra com Pedro? Jesus se encontra com Pedro em Lucas 5. Se encontra com ele na beira da praia. Pedro tinha tentado pegar peixe a noite inteira, pegou nada. Mas daí Pedro está lavando as redes, e Jesus chega e começa a pregar. Pedro está ouvindo a palavra de Deus. E aí Pedro está ali numa situação de ouvinte da palavra de Deus. E naquele Lucas 5, Jesus escolhe o barco de quem? De Pedro. Deus joga dados, irmãos? Não. Albert Einstein disse: Deus não joga? Deus não joga dados. Quando Deus entra na sua vida, Ele escolheu entrar na sua vida. Deus te escolheu. Não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. E é para você dar fruto, e muito fruto, e o seu fruto permanecerá. Mas foi Deus que te escolheu. Deus escolheu o barco de Pedro. Deus entrou no barco de Pedro, usou o barco de Pedro como púlpito e o mar como veículo da sua voz, santificou o negócio de Pedro só de entrar dentro. E Pedro nunca viu tanto peixe na vida como viu naquele dia. No versículo 5, ele diz assim: mestre, tendo trabalhado a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre essa tua palavra eu vou lançar as redes. Que palavra, irmãos? A palavra que ele ouviu quando Jesus estava pregando na beira do mar. Enquanto Pedro estava lavando as redes, Jesus estava lavando Pedro. Porque em João 15,3 Jesus diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. A palavra de Deus limpa? Limpa. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, Ele está esfregando você. E me esfregando. Ele vai nos limpando. Mas Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você vai entender onde eu quero chegar, na desconexão. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, Pedro está ali sendo um crentão, cheio da palavra de Deus. E no versículo 5, ele cheio de fé diz: mestre, não pegamos nada, não apanhamos nada, mas sobre essa tua palavra eu vou lançar a rede. E ele lança a rede. E agora no versículo 8, ele não chama mais Jesus de mestre, do que ele o chama? Senhor. Qual é a distância entre mestre e Senhor? É o milagre, irmãos. Quando Jesus fez o milagre, Pedro não o chama mais mestre, mas Pedro o chama Senhor. Quando você olha para a sua vida e vê os milagres que Deus já fez, a graça que é derramada sobre você, a intervenção do Filho de Deus na sua história, tenho certeza que você também o chama mestre e Senhor. Jesus é mestre e Senhor. Aí Pedro diz assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconhece que ele é pecador. Ele está diante de Deus. Ele reconhece que ele tem pecado. E Jesus fala assim para ele: irmãos, ele podia ter dito assim também: bom, já que a gente pegou tanto peixe, eu vou comprar o barco do vizinho. Meu negócio está prosperando. Agora está na hora de ampliar os negócios. E Jesus diz para ele assim: nananina, larga tudo. Foi ou não foi? Nananina é a minha versão. Larga tudo e segue-me, que agora você não vai ser mais pescador de peixes, mas você vai ser pescador de homens. Eu acredito que a rede da Igreja Batista Shalom vai ficar muito cheia e não vai romper. Amém? Até os barquinhos do lado vão dizer assim: tem um pouquinho para mim? Porque quando Jesus abençoa, até os vizinhos são abençoados. Agora, Pedro tá ou não tá um crentão? Tá. Mas João 21, vai ser 3 anos depois, Pedro diz assim para os seus amigos ali pelo versículo 3, creio. Ele diz assim: vou pescar.
Eu vou pescar. De onde Jesus tinha tirado Pedro? Da pescaria. Daquele mar. Daquelas redes. Daquele barco. Mas agora aonde Pedro está voltando? Para o mesmo mar. Para as mesmas redes. Para o mesmo barco. Fazer o que estava fazendo antes de encontrar Jesus. Olha que grave isso. Mas por que Pedro está fazendo isso? Porque entre o chamar de Pedro e a restauração de Pedro, Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus, os olhos dele se cruzaram, o olhar de Jesus e Pedro se cruzaram, e Pedro, diz a Bíblia, chorou amargamente. Entrou uma amargura no coração de Pedro? A amargura que entrou no coração de Pedro provocou uma desconexão com Jesus? Uma amargura que entra no nosso coração, na nossa família, pode provocar uma desconexão? Sim. E aí, meus irmãos, o que é que Jesus vai fazer? Jesus aparece na mesma praia, no mesmo mar, aonde Pedro está pescando de novo. E de novo, Pedro consegue pegar algum peixe? Não de novo. E aí Jesus aparece lá e diz assim, joga a rede do lado direito. Ai, ai. E aí ele joga do lado direito e ele quase não consegue tirar, são 153 grandes peixes. E aí Jesus chega na beira da praia e diz assim, seus covardes, Jesus foi traído? Foi. Jesus foi negado? Jesus foi abandonado? Escarnecido? Cuspido? Xingado? Crucificado? Foi tudo isso. E aqueles que ele investiu 3 anos estavam onde agora? Do lugar de onde ele tinha tirado. Dá raiva, irmão. Dá vontade de pegar uma cinta. Aquele chicote que ele deu nos caras lá, nos cambistas. Dá vontade de pegar e dizer assim, vem cá vocês. Pedro, você que está sem roupa, vem sem roupa mesmo. E eu vou te pegar, rapaz. E Jesus podia ter chegado na beira daquele mar e ter dito assim, covardes, traidores, bando de frouxo. Mas ele chega na beira do mar e ele diz assim, filhos, filhos, filhos. Tem uma tonelada de graça aí, não tem? Ou mais. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Ah, irmãos, isso é tremendo, não é? Jesus chama você como? Não interessa o que aconteceu na sua casa. Não interessa o tamanho da sua dor, não interessa o tamanho da sua ferida. Jesus chega para destruir os muros de separação e arrebentar com as barreiras da inimizade para provocar de novo uma unidade familiar. E aí Jesus chega e faz isso. Mas ele chega e diz assim, Pedro, vem cá. Depois de jantar, Pedro achou que já estava tudo bem, vou escapar dessa. Mas Jesus chama ele para o lado. Diz aí, Pedro, como é que você está? Diz, estou bem. Ele diz assim, como está sua sogra? Não, depois que o senhor curou, nem gripe mais, ela está bem também. Aí ele diz assim, Pedro, você me ama? Ele diz assim, amo, Senhor. Então, tá bom. E como é que você está? Como é que está esse coração? Então, está tudo bem. Você me ama, Pedro? Ah, eu amo o senhor. Então, tá bom. E aí, Pedro, o pessoal aí, está se comportando na minha ausência? Ah, está tudo direitinho. Vem cá, você me ama ou não? E a Bíblia diz que ele se entristeceu quando Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro, você me ama? Quando Jesus estava perguntando 3 vezes para Pedro, você me ama? O que Jesus estava fazendo de verdade? Ele estava fazendo uma volta ao passado. Ele estava voltando com Pedro naquele exato momento que a amargura entrou. Ele estava voltando com Pedro naquele exato momento onde Pedro feriu Jesus e disse assim, talvez o seu coração, ele se enganou comigo. Eu não sirvo para isso não, irmãos. Sirvo para ser pastor, não. Isso é muito complicado. Sei o que estou falando. Isso é muito difícil. E eu não quero mais, eu vou voltar para o meu negócio da pesca. E quando Jesus te pergunta 3 vezes, na verdade Jesus está voltando com Pedro. Nós só resolveremos o nosso passado
se nós voltarmos no nosso passado com Jesus. Não existe como quebrar conexão geracional sem identificar o que aconteceu e voltar lá com Jesus Cristo. Se não voltarmos com Jesus Cristo, não resolveremos. Criaremos mais problema. Porque daí a gente volta e aí nós temos as nossas razões, os nossos motivos, porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo, eu vou voltar lá com ele, mas ele vai me ver, ele me paga. Que é miserável. Conserta assim? Não. Tem que voltar com Jesus. E agora o que é o perdão? O perdão que Jesus dá para Pedro é assim: então vai e apacenta as minhas. Então o que é perdoar, irmãos? Vou dar uma chance para você participar. O que é perdoar? Veja, pessoa do lado de cá está brigado com o irmão do lado de lá. Brigou com o irmão. Um sentou aqui, um sentou lá. Daí vê na igreja e faz assim. Mas chega perto. Dá tchau, ósculo santo para você também. Mas na hora de confiar, confia. Abre a guarda de novo. Sobe no ringue sem levantar as mãos? Duvido. E aquela pessoa que você diz que perdoou, ela participa da sua vida? Desse exemplo que eu dei? Não. Então, perdoar também é tornar o outro útil. Perdoar é tornar o outro útil. Se ele não é útil, talvez não tenha sido perdoado. Ih. Começa a ressuscitar aí no teu cemitério uns irmãos aí que você... Para aí, Lázaro! Sai aí, Lázaro. Então veja, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Isso precisa cair na nossa família, irmãos. Isso com todo mundo, mas o foco aqui nessa primeira parte do mapeamento são as heranças do passado, então na nossa família. Não pode ter inimizade. E quem tem que pagar o preço sou eu e você, porque nós somos os cristãos. A renúncia é nossa, a dor é nossa, a humilhação é nossa, mas aquele que está andando com Cristo já está crucificado com Cristo. E se você está crucificado, você já está morto para o poder do pecado, mas vivo para Deus. E se você está crucificado, você já não sente mais essas coisas de orgulho, de arrogância, de soberba, de altivez. Como diz as crianças, de ficar se mitidando. Você não é mais assim. Você é uma pessoa santa, santo. Amém, irmão? Amém. Ainda que você olhe no espelho e fale assim, pastor, não é? A minha cara não é assim tão de santo. Só que santo significa separado. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você pertence a Jesus. E você é santo pela obra de Cristo, pelo mérito de Cristo. Santidade não é mérito, santidade é graça. Você é santo e santa de Deus. Então é você mesmo que Deus vai usar. Então, ao mesmo tempo que você está aprendendo, você precisa pôr em prática. E começar a perguntar para Deus, Senhor, tem alguma coisa na minha família? Tem alguma coisa em relação à igreja? Tem alguma coisa em relação à liderança? Não vamos deixar, irmãos, uma unha para o diabo. Nada. Porque Deus não constrói nada em cima de entulhos, irmãos. Primeiro ele limpa, depois ele constrói. Se a gente construir em cima de entulhos, pode ser que caia tudo. Amém, irmãos? Não se deve usar o nome de Jesus como um amuleto ou fazer do novo nascimento o único argumento contra as maldições. A principal condição bíblica para crucificar as maldições se fundamenta na reconciliação. O ministério de Jesus é o ministério
da reconciliação. Isso custa caro? Isso custou caríssimo para Deus. Custou o Filho dele, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Reconciliação sempre nos custará caro. Sempre. Mas sempre valerá a pena. Os resultados da reconciliação são poderosos. Muito bem. Discernindo a desconexão geracional em 4 gerações. Geração aqui de 1950, 70, 90 e 2000. Mais ou menos essas datas. Geração Baby Boomer, X, Y e Z. Geração Baby Boomer. Dá um look. Lembra dessa sua foto? Ah, pastor, isso é coisa do meu avô. Para de disfarçar, irmão. Você tem uma foto dessa guardada em algum lugar lá. Quem é essa aqui? Professora. E olha os alunos. Só falta a asa, não falta? Um bando de anjinho. Vai olhando bem essa foto. Grava isso. Que aqui você já começa a ver pela fotografia que nessa época o professor tinha autoridade. O professor era respeitado. Ei, irmão, você já viu para onde é que nós vamos, né? O que marcou essa geração? Essa aí é uma geração que vem depois da guerra, então é marcada pelo boom de bebês. Nessa época, os pais tinham muitos filhos. Os que são mais experientes aqui vão dizer que tem muitos irmãos. A família era grande antigamente. Os pais tinham muitos filhos nesta geração. Então, boom de bebê. Segundo, a bênção. Quem é filho desta geração, todos os dias antes de dormir, pelo menos, pedia o que para o pai e para a mãe? Bênção. A bênção. E em algumas famílias, como na minha, tinha que pedir bênção para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para geral, não era? Vocês também? Geral. E eles todos faziam assim com a mão. E você dormia com a boca inchada de tanta beijo em tudo aquelas mãos. Só que você ouvia da boca de cada um o quê? Deus te abençoe. Gente, isso precisa voltar. Precisa voltar. Eu restituí isso na minha casa. O meu filho de 20 anos, ele vai me ouvir depois, quando ele está em casa, ele vem até o meu quarto, pega na minha mão, beija a minha mão e diz: pai, a sua bênção. Falo: Deus te abençoe, meu filho. Porque é dessa mão aqui que ele recebe sustento. É desta mão que ele recebe limite. É desta mão que se ergue aos céus para interceder por ele. Não é assim a sua mão? Então o filho tem que beijar a mão do pai e da mãe ou não tem? Ah, tem. Ah, pastor, isso é ato simbólico. É ato simbólico, mas não abro mão, irmãos. Isso também faz aprender o caminho, sabe do quê? Da submissão. Filho que beija a mão do pai e da mãe é um ato também de submissão. E quem não sabe viver debaixo de autoridade nunca saberá viver com autoridade. Não sabemos isso? Então temos que ensinar. Porque daí, como é que esse filho vai se comportar na escola? O meu pai ia junto comigo no primeiro dia de aula e falava com a professora: professora, você pode fazer com ele o que você quiser. Eu falava: pai, e se você mandar um bilhete para minha casa, ele está frito. E como é que eu tratava a professora? Tia, I love you forever. Entendeu? Porque você sabia. Fidelidade, naquela época, relacionamentos, trabalho. A tendência dos homens daquela época: casou com uma mulher, vai ficar com ela até o final, irmãos. Aleluia. Gostando ou não. Amém. Casou de Deus. Fica. Ah, mas tem crise? Fica. Ah, mas desempregou? Fica. Ah, mas estamos na DR? Fica. Vai reclamar na casa do pai? Volta para sua casa. Não tinha puxadinho.
É cada um na sua casa. A geração era firme naquela época. E no trabalho, ficava trocando? Naquela época, o orgulho do pai e da mãe era pegar aquela carteira de trabalho e mostrar assim, ó, a vida inteira na mesma empresa, isso mostra que eu sou um cara sério. Fica mudando, pulando. Não estou criticando agora, só estou mostrando como era. Autoridade no olhar, no falar, no comprar. No olhar. Criança chegou. O pai está conversando com um adulto. A criança interrompia, irmãos? Você que está aqui assentado, interrompia seus pais? Não, você não é doido. Um olhar do seu pai e de repente você desaparecia. Cadê? Não sei. Foi. Já foi um olhar, você sabe. No falar, uma vez só, fio do bigode, era assim. Você está vendendo seu carro? Tô. Eu vou ficar com ele. Se eu falei que eu vou ficar com ele, precisa assinar alguma coisa? Não. Se eu disse que eu vou ficar, agora é meu. E eu vou assumir o compromisso da minha palavra. Estamos perdendo essas coisas. Conexão geracional. Como é que se estabelecia? Como é que era a disposição da casa, irmãos? A casa tinha varanda. Na sala, não tinha TV. Por incrível que pareça, a sala, o sofá era virado um para o outro, irmãos. Você acredita nisso? Que o sofá era virado um para o outro, para as pessoas conversarem. Que incrível! Era assim. Era assim, incrível isso. O sofá não era virado para aquela caixa. O sofá era virado um para o outro para as pessoas poderem conversar. Sala de estar. Fazendo o quê? Não, só estar ali, conversando. Cadeiras, conversa, sala de visita. Tinha visita? Tinha visita. Hoje a gente não tem mais tempo para visita nem para vizinho. Viração do dia, tempo de conversar e tempo de abrir o coração. Isso aqui é muito importante. Como é que você vai manter conexão geracional sem conversar? Como é que você vai manter conexão geracional sem intimidade? Intimidade se cria como, irmãos? Com presença. Sem presença, sem intimidade. Intimidade se cria com presença. O que é mais caro para nós hoje? É o tempo. Pagamos para não ir. Pagamos para não estar. Pagamos pelo tempo. Caro para nós é o tempo. Então, quando você dá o seu tempo, você está dando o que é mais caro. Hoje ninguém mais está dando tempo para nada, vamos falar disso. Mas naquela época havia conversas. O que está no coração do outro? Tem marido que não conversa mais direito com a mulher e não sabe o que está no coração dela. Tem que conversar, irmãos. Descobrir o que está no coração do outro leva tempo. Mas pastor, quando eu começo a mexer, sai jararaca, crocodilo, uns bichos que mordem, umas onças. Não tem problema, irmãos. Deixa sair. É melhor que eles saiam. Porque se eles ficarem dentro, um deles vai acabar te mordendo. Então é bom ir falando. Nós perdemos isso aí. Foco maior no ser e no aconselhamento. Foco maior em princípios e valores. Foco maior no ser. Verdade. Naquela época, o que valia? Nome. O seu nome. Caro era manchar o nome de alguém. Deus o livre de o nosso nome estar, por exemplo, no SPC, no Serasa, o nosso nome estar na boca de alguém de alguma forma pejorativa. Se zelava pelo nome. Aqui tem um vídeo, não sei se ele vai passar. Um vídeo de um baby boomer, se passar, como é que eles ensinavam os filhos naquela época. Vai rodar. Tem som?
Tem? Molhando a isca? Gosta de pescar? Pescou algum? Não, desde cedo. Ah. Está vendo onde está o sol? Lá em cima. Não, atrás do seu pescoço. Isso faz sombra. Se consegue ver, os peixes também. Sempre pesque com o sol na sua cara. A outra margem seria o lugar certo. E isso se quiser minha opinião. Olha aqui, meu amigo. Eu sempre quero a sua opinião, mas não tenho permissão para ir para o outro lado. Por que não? Eu não sei nadar. Não sabe o quê? Eu não sei nadar. Quantos anos tem? 6. Ajude-o, ele não sabe nadar. Então vai aprender. Todos devem saber nadar. Estique o braço para frente e puxe água com a mão. Puxe para você. Não vá depressa demais. Foi como eu aprendi. Eu consegui, Beraldo, eu consegui. Bom, Mas como é que ele vai voltar? nadando. Ele pode até se afogar. Então você vai lá e pega Mas ele. eu também não sei nadar. Então, assim, a lei da herança... Lembra, irmãos, da lei da herança? O jeito que eu aprendi é o jeito que eu faço. Como é que ele aprendeu a nadar? Então, é aquilo ali. Passou o ensinamento para o outro. Então, em alguns momentos, a lei da herança é ótima. Agora, geração X. Geração X, características. Início da perda da conexão geracional. Deslocamento da identidade. Do ser para o ter. Do ser para o fazer. Aqui, o foco maior está no ter e não no ser. O foco maior aqui passa para o fazer e não para o ser. A partir desse momento, as pessoas serão conhecidas como bem-sucedidas ou mal-sucedidas a partir de suas posses e de seus títulos. Quanto mais posses e mais títulos, mais bem-sucedida. Quanto menos posses e menos títulos, mais mal-sucedida ela é. E os pais vão começar com um discurso de que os filhos precisam, acima de qualquer coisa, conseguirem o seu canudo universitário. Isso não está errado, mas a ênfase está errada. A ênfase não deve ser no fazer nem no ter. A ênfase deve estar no caráter, no ser. Porque se não for assim, a nossa identidade se desloca. Esse deslocamento de identidade pode levar uma pessoa à morte. Pode matar alguém da nossa família. Exemplo, a pessoa se torna, vamos supor, um juiz. E como um juiz se torna dono de um dos melhores apartamentos, vamos supor, de uma cidade X. Então agora ele tem um título e agora ele tem posses. Se de repente ele perde o seu título e por alguma razão são confiscadas as suas posses, mas a identidade dele estava onde? No ter e no fazer. Se perder de repente o que tem e os seus títulos, o que sobra, irmãos? Não sobra nada. A sua identidade se misturou com suas posses e com seus títulos. Quando ele perdeu os títulos e as posses, o desejo é de se matar. Não quero mais viver, a vida perdeu sentido, porque eu perdi meu emprego, porque eu perdi minhas posses, porque eu perdi meus títulos, foi confiscado, eu não tenho mais nada, eu não sou mais ninguém. Mentira! Como cristãos, nós somos filhos de Deus, e tudo que temos e tudo que fazemos é consequência daquilo que somos. E se tirarem de nós tudo que temos, todos os nossos títulos, continuamos sendo filhos de Deus, nada muda. Amém. O foco está no caráter. O foco não pode estar nas posses,
não deve estar nos títulos. Essa geração começa a cometer esse erro. Este erro vai começar a criar uma desconexão geracional, porque começa a querer agradar os pais com suas posses e títulos. Todos os filhos têm necessidade de reconhecimento e autoafirmação. E agora os pais estão mandando uma mensagem que para serem reconhecidos e para se autoafirmarem, precisam ter títulos e precisam ter posses. Então eles vão correr atrás dessa cenoura que você colocou para ele. Mas isso não é de Deus. O foco deve estar sempre no caráter. A família deve zelar pelo caráter dos membros da família. Não vou cometer os erros dos meus pais. Essa é uma frase dessa geração. Não, eu não vou ser tão rígido. Não, eu não vou ser tão grosso. Não, eu não vou ser tão radical. Não, eu vou fazer de outra forma, eu vou construir de outro jeito. Começou a errar. E aí, como foi estimulado a só ter e fazer, o tempo, aqui é verdade, o tempo é dinheiro. Por isso não tenho mais tempo para você. E não tenho mais tempo para você. Agora eu preciso fazer hora extra. Agora eu preciso ler e-mails em casa no final de semana. Agora o meu almoço ele é de 30 minutos, de 15 minutos, que eu tenho coisas para fazer. E de repente eu virei um workaholic, viciado em trabalho, em busca de reconhecimento, em busca de autoafirmação, sendo açoitado pelo chicote do capitalismo e esquecendo os valores eternos de Deus. O faraó ainda está vivo, irmãos. E ele ainda tem escravos. O Egito ainda existe. E tem muita gente sendo escravizada por esse sistema. Tem que ter tempo em casa. Tem que ter tempo com a família. Tem que ter tempo para olhar nos olhos. Tem que ter tempo e humildade para pedir perdão. Porque também aqui nós temos um outro problema grave. O que é humildade, irmãos? Vamos para um conceito aqui de humildade. Isso é importantíssimo. Saber o que é humildade. O que você acha que é humildade? Agora abro para a participação dos irmãos. O que você acha que é humildade? Os pastores não valem. Que bom. O que você acha que é humildade? Se fosse para definir humildade. Sou eu, pastor. Prazer, humildade. O que é humildade? Conhecer. Reconhecer. Reconhecer um ato. Reconhecer um erro. Ok? O que mais? Conhecer as limitações. Reconhecer as limitações. Mais alguém? Um conceito de humildade também é ter perspectiva correta de si mesmo. Por quê, irmãos? Porque é o seguinte, aqui nós começamos a ter esse problema. Aqui as pessoas vão começar a acreditar que elas são o que o mundo diz que elas. Então, se eu estou correndo atrás de títulos e posses, e eu as tenho, que conceito eu tenho de mim mesmo? Que eu sou uma pessoa bem-sucedido ou bem-sucedida a despeito do meu caráter. Por quê? Porque eu estou acreditando no conceito do mundo. Esse conceito não vale para nós. O que o mundo pensa acerca de nós não nos importa, não vale, não nos define. Eu também não sou o que eu penso que eu sou. Eu posso pensar que eu sou uma pessoa mal sucedida porque tudo o que eu tentei fazer não deu certo. Você abriu um negócio, não deu certo. Você começou a fazer alguma coisa, foi abortado. Outra não funcionou. E você constrói um conceito de você mesmo. Tudo que eu coloco a mão não vai para frente, não funciona, tem o dedo podre. Aquelas frases. Você é o que você pensa que é? Você é o resultado das circunstâncias? Você é o que o mundo diz que você é?
Você é o que sua família diz que você é? Quem é você? Quem Deus? Então veja, o reconhecimento, a perspectiva correta de si mesmo, eu tenho que entender quem Deus diz que eu sou. E ele disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vocês são templo do Espírito Santo. Quando eu sei quem sou, eu já não serei convencido de ser outra coisa. Então, eu tenho uma perspectiva correta de mim mesmo quando eu sei o que aquele que me criou disse que eu sou, porque só quem cria diz o que é, e só quem cria diz para que serve. Amém, irmãos? Então aqui isso começa a se perder. Aqui eu preciso conquistar, aqui eu preciso vencer na vida. Olha que mentira. Vencer na vida como resultado de títulos e posses. Perdemos o mais caro, o aconselhamento, o discipulado. Aconselhamento requer tempo de qualidade, diálogo e profundidade. Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Um atendimento pastoral demanda 80% e 90% de aconselhamento e 10% a 20% de... Então, quando nós estamos conversando com uma pessoa que está oprimida, está endemoniada, está ferida, está machucada, 10%, irmãos, é expulsar demônios. 90% é aconselhamento, é reeducação. As feridas constroem vias no nosso cérebro, que são vias de escape, de esquiva. E quando você é curado, você precisa construir outros caminhos no seu cérebro. Você precisa aprender a desaprender, aprender a reaprender e aprender a aprender. Reeducação. 80% a 90%. Aconselhamento. Isso leva tempo. Isso é processo. Isso não é da noite para o dia. Não tem mágica aqui, irmãos. É tempo, é investimento, custa. Mas o resultado é garantido, irmãos. Nunca vai se desviar do caminho. O que é mais importante saber? Que tipo de pessoa tem uma doença? Ou que tipo de doença tem uma pessoa? O que é que você acha? Chegou uma pessoa para você e ela é orgulhosa. Vamos dizer que a doença dela seja essa. Ela é orgulhosa. Você já sabe o tipo de doença que ela tem. E essa doença é fácil de detectar. Ela é arrogante, ela é soberba, ela é fofoqueira. Fácil. Você já sabe que tipo de doença tem a pessoa. Mas você sabe que tipo de pessoa tem a doença? O que é mais difícil? Mais difícil é saber que tipo de pessoa tem a doença. Porque o orgulho muitas vezes é resultado de quê? Vocês que já são expertos em aconselhamento. O orgulho muitas vezes é resultado de quê? De quê? Rejeição? Sim. Mas muitas vezes também ele é resultado de humilhação. Uma pessoa que foi humilhada, ela tende a se tornar orgulhosa. E ela vai dizer assim, nunca mais eu vou deixar alguém fazer isso de novo comigo. Eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Falou, tomou. Não tem. Eu sou assim, autêntico. Eu falo logo a verdade. Vamos parar por aqui. Nossas escolhas constroem hábitos que definem o nosso caráter e determinam o nosso destino.